Precisa, agora, a população também, coitada, ela está imprensada, ela não tem liberdade de manifestação. O medo dela, se ela quer sair à rua, às praças, ou descer, ir para o asfalto e se manifestar lá embaixo, com quem? O pessoal fotografa, o outro vai dizer que o líder da manifestação é ligado ao tráfico, ou alguém vai dizer que o líder da manifestação é ligado à polícia. Então, eles ficam de mãos atadas. É uma situação tenebrosa, terrível, que a população vive. Até tem uma música, está me lembrando agora, que trata, acho que até com o Marcelo D2 e tal, que é tiro para lá, tiro para cá, e o Arlindo Cruz. E quem tá, é uma música até longa deles, é tiro para cá, tiro para lá, e quem está no meio é a população. E ela que não fica, apaga o pato. Tem uma música, acho que é no Favela Vive 2, alguma coisa assim, que eu não tenho certeza, mas eu tenho uma linha do Djonga, que ele fala assim, esquerda de lá, direita de cá, e o povo segue firme tomando no centro. Isso, não, mas é isso. E o Arlindo Cruz e o D2, eu lembro que eu peguei essa letra, há uns 15 anos atrás, eu fiz uma pergunta para um vestibular que me pediram que eu fazer, eu peguei isso daí, era uma pergunta dissertativa, era para o vestibulando lá, responder e ver aquilo, porque quem não paga, quem está pagando é aquela população que é bala para lá, bala para cá, ela não pode sair dali. O território do Rio de Janeiro é complicado para você. Você vai retirar a população dessas habitações chamadas populares, afinal isso nasceu na Guerra de Canudos, até a palavra favela nasceu lá e chegou no Rio de Janeiro em 1897, quando as tropas estão chegando, prometeram casas para os soldados, não deram, os soldados ficaram no Morro da Providência, aí foram subindo, e por analogia a Canudos, onde havia o Alto da Favela, que a cidade foi bombardeada, a comunidade quase 4 meses consecutivamente, Alto da Favela porque tem muita faveleira, que é aquela planta rasteira, por analogia, Alto da Favela, soldados morando lá, virou favela. E daí foi indo. E o interessante é que em certos momentos houve até uma ideia de glamour da favela, né? Tem muitos sambas dos anos 40 e 50 que falam que o teto são as estrelas, etc., que nem teto tem. Porque se você vê fotos dos anos 50 de como eram as favelas e como eram as pessoas que viviam no Rio de Janeiro, a revista Cruzeiro, a revista Manchete, que são fontes muito boas para a gente, e hoje você pega isso pela internet, você vê que era diferente. Tinha habitações que eram pobres e tal, mas que não chegava à situação que vive hoje. E um número de pessoas que migraram, né? O senhor está dizendo que hoje é muito pior? Muito pior. E é de solução também é muito mais difícil e mais longa, porque na época do que o Carlos Lacerda foi, o Rio de Janeiro foi estado durante 15 anos, chamava-se Guanabara, 1960, quando a capital foi para Brasília, e 1975, quando houve a fusão com o estado do Rio de Janeiro, que a capital era Niterói. Então, durante 15 anos foi o estado da Guanabara. Falaram de transferir algumas favelas de alguns locais, houve uma outra transferência, mas é impossível ocorrer quando vi, confesso a você, eu não vou muito ao Rio. A primeira vez que eu dei de cara a carrocinha, pelo número de habitações, foi um choque que eu tive. Falei, caramba, nunca imaginei que esse negócio fosse tão grande. Eu achei que era grande, mas não tanto. Então é o que está aí, é o que está presente e que tem de ser enfrentado pelo Estado. E vamos ver se entra no debate presidencial, agora e no ano que vem, no debate para o governo do Estado, debate sério, né? Do que fazer, que não adianta querer falar, vamos expulsar a população de lá. Temos umas maluquices que propõem. A solução, insisto, das UPPs foi uma boa alternativa, precisa ter Estado. Se você tem Estado, instituição estatal, presente nesses locais onde está o crime organizado hoje, ele vai cada vez perder poder político. Ou seja, lá que você está presente, o médico no posto de saúde, a enfermeira, o professor na escola, o delegado de polícia, o investigador, escolas profissionalizantes ali na região, você tem o Estado ali presente. Aí ele não vai determinar a vida daquelas pessoas, porque é o Estado que lá está, né? Não deixar na prática o abandono, porque o que tem quando sai esses tiroteios, que a gente tão costume ver, as crianças já são treinadas para se jogar no chão e se proteger. Pô, caramba, isso não dá. Então tem de ter Estado. Alguns malucos aqui no Brasil, pseudos liberais, falavam assim, só tem bandido porque tem polícia, né? O que é um absurdo, né? Ou vamos extinguir a polícia, cada um cuida da sua defesa. Meu caro, você
tá doido, você tá louco. Então, nós precisamos ter uma polícia bem treinada, uma polícia que respeite a população, a fusão das polícias, que essa é uma discussão que teve na Constituinte muito breve. Tornar tudo civil? Civil é nos Estados Unidos, você vai em outros países, passa na Europa, vários países, é uma coisa só. E aí você tem aquelas batalhões de operações especiais que são treinados para situações de confronto, como é que nós estamos vivendo. E aí isso é fundamental, a presença das delegacias, terem confiança no Estado. Sem isso, infelizmente, Igor, isso vai se repetir, é uma tragédia tenebrosa. Bom, o senhor citou algumas vezes aí a UPP, é a Unidade de Polícia Pacificadora, que tem uns 15 anos, eu não sei direito, mas tem um tempão. Isso. Elas foram instaladas em diversas favelas lá do Rio de Janeiro, né? Como um carioca, eu posso dizer o que aconteceu com algumas que estavam perto de onde eu morava, né? Sim. Então, por exemplo, lá no Morro do Macaco, que fica em Vila Isabel, e eu morava no Jacaré, eu só precisava atravessar o Noel Rosa e já estava em Vila Isabel e ali o Morro do Macaco. O Morro do Macaco, cara, tinha uma UPP lá, e o que acontecia ali, porque por acaso eu era amigo de um dos policiais que trabalhava na UPP. Sim. Ele falava assim, cara, quer saber o que acontece lá de verdade? O que acontece ali é um acordo de cavalheiros. Porque o que acontece? A UPP, do jeito que ela foi implantada, tem um posto de polícia dentro de um território hostil que a gente precisa, nós mesmos, trocar ideia com os caras pra não tomar tiro todo dia ali. Pra não tomar tiro... Então o que acontece? Tem aqui a UPP. E aí como é que sai o relatório lá da polícia? Tá bonito, acabou o tráfico, não sei o quê. Por quê? Porque a boca de fumo continua ali na esquina. Sim. Só que pra você não... Pra esse lugar hostil aqui não me matar, eu falo que não tem. Eu não vou até ali. O policial não vai até ali. Então ele não tem o que reportar. Então a UPP, de certa forma, ou em boa medida, ela funcionava mais para inglês ver do que qualquer outra coisa. Sim. Eu acho que tem muito a ver com a forma. Eu acho que tem muito a ver com parte da população também, porque... Bom... Cara, se eu sou um policial que tá loteado numa UPP dessa daí e eu sei como é que é, porque eu sou mais ou menos ali da área, e vem um cara e fala assim, se tu não ficar na moralzinho, nós vamos atacar aqui todo dia. Tem muito o que fazer. Você tem que vir pra UPP, né? Então é uma situação de, assim, se não te for feito um trabalho de inteligência, de asfixiar, como a gente tava falando lá no começo, o crime... Não adianta colocar uma UPP lá, ou o Estado, porque as facções fortemente armadas como estão, com controle absoluto, em alguma medida, por medo ou por respeito, algum apoio de quem está próximo ali, é uma situação insalubre, não dá para fazer. Não dá. O cenário do Rio é o mais complicado das grandes capitais, e volto à questão da topografia que facilita isso, mas é uma questão que está colocada, ou seja, você não vai colocar uma unidade de polícia pacificadora quando ela tem com pouca gente, com armamentos inadequados, tal, né? Quer dizer, aí tem de ser um trabalho conjunto com as outras instâncias do Estado, né? Por exemplo, é muito difícil quando o César Maia, teve alguns lugares com boa intenção, até o projeto Favela Bairro e tal, né? Eu lembro. Lá atrás, eu lembro do Favela Bairro. Mas é difícil em algumas regiões você fazer tratamento de água, tratamento de esgoto, pela forma de ocupação. Você tem vielas que tem 1 metro. Como é que você vai fazer? Quem consegue mapear aquilo? Só quem mora lá, que conhece aquilo com uma palma da mão. Então, é um trabalho de recuperação do territorial, que não se faz da noite para o dia, que é um trabalho de vários governos e que precisa ter projeto de curto, médio e longo prazo com metas a serem atingidas. Claro. Agora, precisa ter esse compromisso efetivo, porque caso contrário, e o Rio é a cidade que mais aparece no mundo. Todo mundo lembra de Copacabana, Cristo Redentor é a referência. E quando teve muitas vezes alguns eventos internacionais, há esse acordo implícito. Por exemplo, a ECO 92, a Rio 92, foi a maior reunião até então de chefes de Estado da história, foi lá no Rio em 1992. Foi em pleno processo de impeachment do Fernando Collor, no mesmo momento. E deu tudo certo. Funcionou aquilo a mil, todo o mundo inteiro estava lá.
Mas teve uma presença das Forças Armadas, mas alguns diziam, olha, falaram assim, olha, vamos, maneira aí esses 10 dias, 7 dias, e depois segue a vida, né? Nós tivemos lá, poxa, os Jogos Pan-Americanos, tivemos a Olimpíada, putz, a vida, o mundo inteiro, a Copa do Mundo, caramba, num espaço muito curto de tempo, né? Então, nesse sentido, recursos não faltaram. É necessário ter uma visão, aí tem de chamar os grandes especialistas mundiais e brasileiros nessa questão de segurança pública, de encontrar algum tipo de solução.